Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a mediação extrajudicial, com um enfoque maior na mediação extrajudicial nos ofícios de registro civil. Para nós falarmos de mediação, é importante que antes nós pontuemos que a mediação ela se insere num contexto maior, num gênero maior, que são os meios alternativos de solução de conflitos. Hoje, alguns preferem falar em métodos adequados de solução de conflitos. E que seriam nada mais nada menos do que formas de solucionar os litígios sem a intervenção do Poder Judiciário, conferindo em maior ou menor medida uma maior autonomia para as próprias partes litigantes. Então é dentro desse contexto maior dos meios alternativos que se insere a mediação, o instituto que nós vamos conversar hoje. Ao lado da mediação, nós temos também outras formas de solucionar litígios que também fazem parte desse grande gênero, como a conciliação, como a arbitragem, apenas para nós falarmos dos que são mais conhecidos e mais utilizados atualmente. A mediação, que é o instituto que a gente vai falar hoje, é como nós poderíamos conceituá-lo, como nós poderíamos identificá-lo e discerni-lo dos demais. A mediação é uma forma consensual de solucionar os litígios, ou seja, através de um acordo, através de um diálogo. E esse diálogo, essa mediação, ela é feita e ela é conduzida por um terceiro imparcial, que é o mediador. No Brasil, nós dizemos que nós adotamos a chamada mediação passiva, que é uma modalidade de mediação em que o mediador, ao contrário da figura do conciliador, que nós estamos mais familiarizados, o mediador, ele apenas cria ou facilita um ambiente de diálogo franco entre as partes. Então, o mediador ele tem uma postura passiva, digamos assim, na medida em que ele não apresenta sugestões ou propostas de acordo, à semelhança da figura do conciliador que nós estamos familiarizados. O mediador ele tem uma atuação, eu diria que até mais complexa e mais difícil de ser realizada, na medida em que cabe a ele, através de uma série de técnicas, né, que são criadas, que foram instituídas pelas diferentes escolas de mediação no mundo, mas técnicas específicas que permitem, de certa maneira, criar um ambiente de diálogo maior, mais saudável entre os mediandos, entre as partes, de modo que elas mesmas possam sugerir propostas de acordo e, se uma mediação for bem sucedida, como se espera, que se consiga um acordo. Qual é o segundo e talvez o grande desafio do mediador, em contrapartida, uma grande vantagem da mediação? A mediação, ela propicia não apenas que aquele conflito seja pontualmente solucionado com o estabelecimento, com a celebração de um acordo entre as partes, entre os medianos. Talvez o ponto principal, a grande vantagem da mediação seja, para além da solução daquele conflito pontual, a mediação permite, uma mediação exitosa, que os mediandos, que os sujeitos, eles restabeleçam um relacionamento pretérito anterior que foi esgarçado a partir desse litígio que eclodiu, desse litígio que foi deflagrado. Então, acho que a grande vantagem da mediação, que é também o grande desafio que o mediador deve tomar para si, é permitir que, para além da celebração de um acordo, há uma conquista e algo muito maior, é restabelecer o diálogo que havia sido comprometido, se não encerrado, entre sujeitos que tinham uma relação pretérita. A mediação, ela é um método consensual de solução de litígios considerado o mais adequado para qual espécie de litígios? Para os litígios que tenham sido deflagrados quando os sujeitos envolvidos, eles possuem uma relação pretérita, ou seja, uma relação anterior que deve ser preservada, uma relação valiosa, que não deve ser rompida. Ou seja, aquele litígio ele deve ser apenas, digamos que, mais um capítulo
e não um fim, não um ponto final no relacionamento que já existia entre os sujeitos envolvidos. Esse tipo de relacionamento ele pode ser de diferentes ordens. Nós podemos ter um relacionamento familiar entre membros da mesma família, podemos ter um relacionamento dentro de uma mesma comunidade, um clube, vizinhos, podemos também ter um relacionamento entre membros de uma mesma escola. Podemos ter relacionamento entre parceiros comerciais que se juntam e que já têm um relacionamento comercial há muitos anos, há muitas décadas, e muitas vezes por conta de um litígio pontual, essa parceria comercial valiosa para ambos é colocada em xeque. Então, quando nós temos um relacionamento pretérito, seja de que ordem for, que mereça ser preservado, sempre que isso é detectado, o método de solução de conflitos considerado tecnicamente o mais adequado é a mediação. Por quê? Porque a mediação ela tem uma dupla preocupação. O mediador ele deve ter em mente uma dupla preocupação. É colocado para ele um duplo desafio. Então, em primeiro lugar, cabe ao mediador, sim, e também buscar um acordo. Então, resolver aquele litígio pontualmente considerado através da busca de uma solução que atenda às expectativas e interesses de ambas as partes, de ambos os sujeitos mediandos. Mas, para além disso, e um desafio certamente muito maior para o mediador, é preservar ou restabelecer o relacionamento pretérito. Acho que essa é a grande vantagem da mediação comparativamente com todos os outros meios de solução de conflitos, incluindo o estatal, a arbitragem, até mesmo a conciliação, que são meios de solução talhados para focar e para solucionar pontualmente aquele litígio, sem pensar ou sem levar em consideração, pelo menos com toda a atenção que seria necessária, a existência e a preservação do relacionamento pretérito. Então, a mediação é um meio de solução de litígios, eu diria que mais complexo e mais desafiador do ponto de vista do terceiro imparcial, do mediador, que tem uma tarefa mais árdua pela frente, mas em contrapartida é o que pode oferecer para os sujeitos que estão envolvidos naquele litígio, em troca, além da solução pontual, essa vantagem de preservação do relacionamento pretérito. Então, talvez essa seja a gama de conflitos que esteja à espera da mediação e que hoje, sem a mediação, sem a via da mediação, permanece desguarnecida com uma solução, eu diria que parcial. E é um grande desafio, um grande nicho a ser trabalhado pela mediação e um grande desafio a ser alcançado, a ser transposto através desse meio de solução dos conflitos. Um segundo aspecto, dando prosseguimento à nossa conversa sobre a mediação extrajudicial, um segundo aspecto a respeito desse tema é contextualizarmos. Então, por quê? Porque a partir de 2015, com o advento da lei federal que tratou do assunto e do Código de Processo Civil, que realmente foram editados no mesmo ano, nós passamos, então, nos últimos 3 anos, a falar muito de mediação. Então, a mediação realmente é um tema que está na ordem do dia, que está em todas as pautas de discussão. Só que é uma novidade. É uma novidade por quê? Porque se nós fizermos um retrospecto, nós falamos de mediação num passado muito recente. Nós não temos no Brasil uma cultura voltada para a mediação e nem, num aspecto mais abrangente, uma cultura voltada para a solução consensual dos conflitos. Nós aqui no Brasil temos uma cultura no sentido de submetermos quase que automaticamente os nossos litígios para a solução pelo Poder Judiciário. A gente chama de solução adjudicada estatal. Então, tradicionalmente, essa é a nossa cultura, esse é o hábito a que os cidadãos brasileiros estão acostumados. Essa é a nossa tradição, digamos assim. Começou-se a falar em mediação aqui no Brasil, principalmente, num primeiro momento, na academia. Então, professores de direito processual, estudiosos de soluções de conflitos, se espalhando no modelo, se espelhando no modelo de outros países, principalmente de common law, começaram, então, a visualizar que seria vantajoso passarmos a adotar e a aplicar no Brasil também a mediação, a valorizar
e procurar prestigiar a mediação no Brasil. Então, o que nós tínhamos num primeiro momento, foi a academia, foram os professores que visualizaram a importância e o potencial da mediação para solucionar litígios no Brasil. E somente num segundo momento, então, que nós tivemos a adesão do Judiciário, do Ministério da Justiça. Como isso se deu? O principal fator foi a constatação pelo próprio Poder Judiciário do grande contingente de litígios que eles tinham pendentes de julgamento perante todos os tribunais do Brasil. Então, esse impasse, por assim dizer, da sobrecarga do Judiciário, que fez com que o Judiciário, então, passasse a procurar, a visualizar, a vislumbrar outras formas de solução dos litígios que não passasse pela intervenção do Poder Judiciário propriamente. E, pesquisando, procurando soluções, se deparou então com a proposta da mediação que já era advogada, que já era sustentada pela academia, pelos professores. E esse encontro, foi a partir desse encontro de ideias e de propostas, é que realmente a mediação ela passou da teoria para a prática. Então, nós tivemos, de uma maneira mais ampla, a adesão do Judiciário às chamadas soluções consensuais. Então, não apenas a mediação, mas no primeiro momento a valorização, o prestígio, a conciliação, com aquelas semanas de mutirão, conciliar é legal e assim por diante. E num segundo momento, então, que é o momento que precedeu a edição da Lei Federal e do Código de Processo Civil de 2015, a valorização propriamente da mediação. Então, essa foi a grande virada, digamos assim, da mediação e fez com que ela realmente passasse a ser analisada e aplicada na prática. Só que o desafio ele não é pequeno. Por quê? Porque até 2015, todos nós nos ressentíamos de não haver uma regulamentação da mediação, não haver leis que previssem, que contemplassem a mediação, até como uma forma de balizar a atuação dos profissionais do direito e balizar a condução desse meio de solução de litígios. Só que, com o advento da Lei 13.140 e também do Código de Processo Civil, que trouxeram esse regramento de forma, eu diria até que satisfatória, esse desafio, então, se tornou concreto para todos nós, profissionais do direito. Porque, então, nós passamos a ter o regramento e ficamos, por assim dizer, com a faca e o queijo na mão. Agora, então, está sob os nossos ombros a responsabilidade de fazer acontecer a mediação. Nós temos, então, todo o arcabouço de conhecimento teórico que nós construímos, né, na academia, principalmente a partir dos anos 2000, e agora nós temos também o regramento da lei, da lei esparsa e do Código de Processo Civil de 2015, que trouxeram as diretrizes legais de como aplicá-lo. Qual é o desafio agora para nós profissionais do direito? O desafio é, em primeiro lugar, formar bons mediadores. Eu diria mais, formar excelentes mediadores e ter aparelhamento, ou seja, estrutura material, infraestrutura para realizar com tento a mediação. Esse desafio ele não é pequeno por quê? Porque nós temos um contingente enorme de litígios para serem solucionados. Muitos deles, um percentual grande deles, oferecem as características clássicas para serem solucionados especificamente pela mediação. Então, nós estamos num país com mais de 200 milhões de habitantes. Então, temos realmente um contingente enorme de litígios para serem solucionados pela mediação. Mas para que a mediação seja aplicada na prática, passa necessariamente pela figura do mediador. Então, precisamos de um volume razoavelmente grande de mediadores, bem formados, bem capacitados, com uma atuação ética, imparcial, zelando pelo sigilo, para poder conduzir bem essas mediações. Porque apenas com experiências positivas, exitosas, de mediadores conduzindo mediações, que nós vamos ver que o cidadão brasileiro, o homem médio, vai passar a ter uma experiência positiva e, digamos assim, fazer propaganda da mediação dentro da sua comunidade. E aí nós conseguiríamos começar a romper com aquela cultura anterior de submeter os litígios automaticamente ao judiciário e passarmos a migrar, então,
para essa cultura do que nós chamamos de justiça coexistencial, de uma solução consensual dos litígios, inclusive principalmente pela mediação. Então, a migração da cultura anterior, que é beligerante, para uma cultura de pacificação, de solução consensual, passa necessariamente por uma atuação ética, adequada, capacitada por parte dos mediadores para gerar experiências frutíferas, positivas, que façam com que a própria sociedade brasileira passe a visualizar a mediação como algo novo, sim, mas como um método que vale a pena ser utilizado. Por quê? Porque alcança bons frutos, porque alcança bons resultados. Acho que esse é um ponto fundamental. É a partir da mediação bem aplicada, bem conduzida, que nós conseguimos reverter uma cultura anterior de décadas, bastante refratária à solução consensual. Dando prosseguimento à nossa conversa sobre mediação extrajudicial, um ponto fundamental quando nós falamos em mediação é nós nos atentarmos para a figura do mediador, para o papel do mediador. Por que isso? Porque não há como falar em uma mediação frutífera, exitosa, sem falarmos, antes de mais nada, de uma atuação exitosa do mediador. A mediação, ela, ao contrário do processo judicial, ela ostenta um procedimento flexível, ou seja, não há regramentos, normas cogentes que devem ser obrigatoriamente seguidas pelo mediador para conduzir a mediação. Então, na verdade, o bom andamento, o bom prosseguimento da mediação e o estabelecimento do diálogo franco entre os mediandos, entre os sujeitos envolvidos naquele litígio, passa por uma condução adequada por parte do mediador. E como nós teremos um mediador, então, que consiga trabalhar aquele litígio adequadamente, conduzir as tratativas de forma adequada? Com alguns fatores. Um deles, a imparcialidade do mediador, que é uma das características fundamentais que o próprio legislador trouxe e exige. E essa característica do mediador da imparcialidade nós encontramos na figura do registrador. Então, na verdade, o registrador, ao praticar os atos da sua atribuição, ele sempre, como algo íncito à sua atividade, atua de forma imparcial. Então, na verdade, quando o registrador atua para muito além do interesse privado das partes, ele tem como finalidade, como escopo, aplicar corretamente o ordenamento jurídico, atender às normas, os preceitos legais. E essa atuação imparcial, ela é muito valiosa e ela é imprescindível para uma atuação adequada do mediador. Um outro ponto de um mediador com uma atuação à altura do que nós esperamos, um mediador que guarde o dever de sigilo. E esse ponto também é valioso para o registrador. Por quê? Porque nós já tínhamos, a partir da Lei 8935, que rege a nossa atuação, essa exigência de que os registradores, ao lado de tabeliães, guardem o sigilo com relação aos documentos e às informações que chegaram até o seu conhecimento para o exercício da sua atividade, mas que demandem essa confidencialidade, essa reserva. Então, há alguma característica que já era íncita à nossa atividade, que já pautava os nossos trabalhos, também é valiosa aqui e vai ser realmente de grande valia na atuação dos registradores como mediadores. Esse é um segundo ponto. Terceiro ponto, a qualificação técnica do mediador, que também é uma característica que foi levada em consideração com razão pelo legislador. O que nós visualizamos é que o registrador, atuando como mediador extrajudicial, ele vai aliar dois fatores. Um primeiro fator, que é já o conhecimento técnico, jurídico, que o registrador possui, e que vai sim militar em favor da mediação extrajudicial. Em que medida? Na medida em que esse conhecimento jurídico, o conhecimento das normas, permite que a construção, a elaboração do termo de mediação, que é o que vai encerrar, que vai coroar a mediação através da celebração de um acordo, ele seja redigido de forma adequada,
trazendo maior segurança para os próprios mediandos. Então, esse conhecimento técnico jurídico é uma vantagem dos registradores que eles têm a oferecer para a comunidade enquanto mediadores extrajudiciais. E o segundo ponto é a capacitação especificamente na mediação, que também será realizada pelos registradores e pelos seus prepostos, o que é exigido inclusive pelo regulamento, pelo provimento 67 do CNJ. Então, será necessário que os registradores, que os oficiais titulares se capacitem especificamente em mediação para que tomem conhecimento sobre a dinâmica própria, sobre como conduzir a mediação de forma exitosa, de forma adequada. Então, essas duas características, esses dois fatores aliados, também militam em favor de uma condução exitosa da mediação extrajudicial pelos oficiais registradores. Terceiro ponto, uma atuação ética. Então, é fundamental que o mediador também paute a sua atuação por princípios éticos. E, mais uma vez, essa exigência de uma atuação ética já era exigida dos registradores na sua atuação, na sua atribuição extrajudicial, e agora também continuará sendo, pautando a sua atuação agora como mediador extrajudicial. Então, são alguns fatores em relação aos quais os registradores já estavam afeitos, já pautavam a sua atuação com relação a esses fatores e que agora serão muito bem aproveitados em favor de uma atuação como mediador extrajudicial. Um outro ponto importante sobre a mediação extrajudicial é o aspecto material, o aspecto físico, com relação às instalações onde serão realizadas as mediações extrajudiciais. E esse é mais um ponto em relação ao qual os registradores civis têm realmente alguns elementos a oferecer. O primeiro deles é porque os ofícios de registro civil eles estão espalhados nas diferentes cidades do estado do Rio de Janeiro e do país. Qual a vantagem disso? Oferecer a mediação extrajudicial próxima do cidadão, próxima geograficamente. Isso, então, facilita a utilização da mediação na medida em que o cidadão, o jurisdicionado, ele não precisa se deslocar por longas distâncias para que consiga ter acesso à mediação extrajudicial. Então, essa proximidade geográfica, ela é um fator que favorece a utilização, o recurso na prática, à mediação extrajudicial. Então, essa vasta capilaridade, ela milita em favor da efetiva aplicação da mediação no seio da sociedade. Segundo ponto, as instalações dos ofícios de registro civil já foram criadas, já foram estabelecidas de modo a acolher os cidadãos, os usuários dos serviços públicos em geral, inclusive os portadores de necessidades especiais. Então, na verdade, na medida em que os ofícios de registro civil já estão habituados a receber a comunidade em suas instalações, essas instalações e esse aspecto material, físico, será também de grande valia para receber aqueles interessados em se utilizar da mediação extrajudicial. A única exigência do provimento 67 do CNJ é que haja uma sala reservada para a realização da mediação extrajudicial, até mesmo porque, como nós falamos em um outro vídeo, é necessário preservar o sigilo. Então, o dever de sigilo, de confidencialidade, ele, portanto, exige, pressupõe um ambiente reservado para que haja o diálogo franco, o diálogo aberto entre os mediandos e eles possam, então, através do caminho do acordo, do diálogo, chegar a um acordo para solucionar aquele litígio. Mas o fato é que a capilaridade e as instalações com plena acessibilidade militam em favor da realização da mediação extrajudicial nos ofícios de registro civil. Um último ponto ainda com relação ao aspecto material, que ao meu ver é importante também, e que aqui e ali alguns estudiosos do tema já detectam essa vantagem, é o fato de que a mediação extrajudicial realizada nos cartórios, ela tem também a seguinte vantagem: a partir do momento em que o cidadão, o jurisdicionado, ele se dirige a um cartório extrajudicial para solucionar o litígio através da mediação, isso significa que, ao contrário, com o raciocínio contrário, ele não está indo
as instalações do fórum. Por quê? Porque na mediação judicial, no mais das vezes, ela vai se dar nas dependências do tribunal, nas dependências do fórum. Isso, sob o ponto de vista do cidadão comum, é altamente negativo, é um fator negativo. Por quê? O cidadão comum, o leigo, ele não distingue se ele está adentrando no fórum para mediar ou para se dirigir a uma audiência perante o juiz. Para ele fica sempre a imagem confusa de que ele está se dirigindo ao fórum e, portanto, em maior ou menor medida, a figura do magistrado estaria envolvida na solução daquele litígio. Então, dissociar a imagem do magistrado, do poder judiciário, da mediação fica muito mais difícil para o cidadão a partir do momento que ele tem que se deslocar até o fórum para solucionar o litígio, mesmo que seja através da mediação. Então, uma vantagem, essa dissociação em termos de instalações físicas é altamente vantajosa, porque a mediação ela pretende ser uma forma de solução consensual dos litígios, informal. E, portanto, a realização da mediação no âmbito dos cartórios extrajudiciais, fora das instalações do Poder Judiciário, vai permitir, com certeza, que o cidadão se sinta mais à vontade, mais confortável para compreender e perceber, sem aquele temor reverencial que o fórum desperta, que ele está ali para conversar e que a figura do mediador em nada se confunde com a figura do magistrado, que o mediador não vai impor soluções para aquele conflito, mas ele está ali apenas como um catalisador, um promotor do diálogo, para auxiliar as partes a elas próprias, e não ele, mediador, encontrar uma solução para aquele litígio. Então, essa separação física do cidadão se dirigir ao cartório extrajudicial e não ao fórum para realizar a mediação, certamente será um fator positivo, uma vantagem que vai militar a favor de que os sujeitos envolvidos se sintam mais confortáveis, se sintam mais à vontade, verifiquem realmente que estão num ambiente mais informal e que os objetivos da mediação e a tramitação da mediação em muito se distancia, ou melhor, em nada se confunde com a solução adjudicada estatal de um processo judicial. Então, essas são também, sob o ponto de vista material, dos aspectos materiais, algumas vantagens da mediação extrajudicial realizada no âmbito dos ofícios de registro civil, se comparado com a mediação judicial. Então, acho que são alguns fatores, alguns elementos que nós podemos oferecer para que a mediação extrajudicial seja frutífera, para que nós encontremos, portanto, colhamos bons frutos a partir da mediação e consigamos, de uma maneira ou de outra, reduzir o contingente de litígios que nós temos pendentes de solução no nosso país.